Fala galera, beleza? Meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês qual é a melhor opção, o Tesouro Selic ou o RDB de resgate imediato do Nubank. Eu sei que muitas pessoas utilizam o Nubank e no Nubank você tem essas duas opções de investimentos que são muito boas para uma reserva de emergência. E por conta disso, muitas pessoas me perguntam qual é a melhor opção, o Tesouro Selic ou RDB de resgate imediato. E no vídeo de hoje eu vou explicar sobre cada um deles e vou definir de vez qual é a melhor opção para você deixar o seu dinheiro. Então, se você quer saber qual é melhor, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, como de costume, indo direto ao assunto, eu tô aqui no meu aplicativo do Nubank, que é por onde a gente vai analisar esses dois ativos, esses dois investimentos, o Tesouro Selic e o RDB de resgate imediato. E para fazer isso aqui no Nubank, a gente tem que acessar a parte de investimentos da plataforma. E para isso, basta a gente clicar lá embaixo no símbolo de cifrão. Clicando aqui no símbolo de cifrão, a gente vai ter vários tipos de investimentos diferentes. No caso, a gente tem as caixinhas do Nubank, a gente tem investimentos em bolsa de valores, em renda fixa, CDBs e tudo mais, e também tem criptomoedas ali do lado. Mas o que vai importar para a gente hoje são as duas primeiras opções, as caixinhas e os investimentos aqui do Nubank. No caso, o primeiro investimento que eu vou falar é o Tesouro Selic. Então, para encontrar o Tesouro Selic aqui na plataforma, a gente clica aqui em investimentos. E depois a gente pode clicar aqui em explorar produtos. Fazendo isso, aqui no Nubank, a gente vai ter acesso a todos os investimentos que o Nubank disponibiliza aqui na plataforma. A gente tem Tesouro Direto, a gente tem CDBs, a gente tem fundos de investimento, bolsa de valores e depois eles indicam lá embaixo o aplicativo da Nuinvest, que é a corretora deles, onde você vai encontrar várias outras opções de investimentos diferentes que não estão disponíveis aqui no Nubank em si. Mas como eu falei, o foco inicial é o Tesouro Selic, então para isso a gente volta aqui um pouquinho e clica aqui em Tesouro Direto, acessar. E aqui no caso já vão aparecer as principais opções de investimentos do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. E você pode ver outras opções clicando lá embaixo em acessar todas as opções. Mas como o que importa pra gente já tá aqui na tela, basta a gente vir aqui em cima no Tesouro Selic 2026 e clicar em Quero esse. E aqui a gente vai ter as principais informações sobre esse investimento. A primeira delas é que esse investimento é um investimento de risco baixo. Ou seja, é um investimento muito seguro. A chance de você perder alguma coisa é extremamente baixa, já que ele é um investimento pós-fixado que rende diariamente, todos os dias úteis. Então, todo dia você vai ver o seu dinheiro aumentando um pouquinho e isso é muito seguro para você. Além, é claro, de ser muito bom para uma reserva de emergência, já que ele nunca vai diminuir, ele vai sempre aumentar constantemente. A próxima informação que a gente tem é que você consegue investir a partir de R$ 131 aproximadamente. Ou seja, o mínimo que você tem que ter para investir no Tesouro Selic é esse valor aqui, que não é um valor tão alto, mas não é um valor tão acessível quanto a gente vê atualmente. Hoje em dia, existem aplicações que têm investimento mínimo de R$ 1 apenas. Então ele é acessível, mas não tanto assim. A próxima informação é que esse Tesouro Selic, ele rende, como o próprio nome já diz, a taxa Selic, mais aqui 0,12% ao ano. E a taxa Selic hoje está por volta de 13,75% ao ano. O que significa que deixando seu dinheiro aqui no Tesouro Selic, ele vai render aproximadamente 13,87% no ano, o que é uma rentabilidade extremamente elevada, já que hoje essa taxa de juros, a taxa Selic, está elevada sim, e ela proporciona bons rendimentos para você que aplica no Tesouro Selic ou em aplicações que tem por base a Selic em si. Além disso, o Tesouro Selic é 100% garantido pelo Tesouro Nacional, ou seja, o Tesouro Nacional garante que você vai receber o seu dinheiro de volta e vai receber a rentabilidade prometida. Isso aqui é garantido basicamente pelo nosso governo, o que é muito seguro sim. A próxima informação é que o resgate é em 1º de março de 2026, mas isso aqui está mais ou menos certo. Na verdade, essa é a data de vencimento do título, a data que o título volta automaticamente para você. O que não significa que você tem que resgatar nesse dia, você pode resgatar antes, como está ali embaixo. Se precisar, é só resgatar quando quiser. Mas tem um pequeno porém, como diz ali, esse resgate vai estar disponível em até um dia útil. Ou seja, se você pedir o resgate numa sexta-feira durante a tarde, provavelmente o seu dinheiro só vai cair na sua conta para você utilizar na segunda-feira, que é o próximo dia útil. Ou seja, ele tem uma liquidez boa, que é muito rápida,
Mas em finais de semana e feriados, essa liquidez não existe. Então você não consegue resgatar em finais de semana e feriados, o que pode não ser tão bom assim, já que você pode precisar desse dinheiro caso aconteça alguma emergência. Então, em termos de liquidez, é uma liquidez boa, mas poderia ser melhor. E agora partindo para a próxima opção do vídeo, que é o RDB de resgate imediato do Nubank. Para encontrar esse investimento, a gente tem que vir aqui nas caixinhas e depois acessar a caixinha de reserva de emergência. Essa caixinha de reserva de emergência é a única que possui disponível o investimento no RDB de resgate imediato. Somente essa caixinha aqui vai ter essa aplicação para você investir. Você não vai encontrar em outras caixinhas ou na outra parte de investimentos, somente nessa caixinha aqui. E para entender melhor como funciona esse RDB, eu tenho que clicar aqui em rendimento e depois eu clico aqui embaixo em sobre o RDB. Bom, a primeira informação que a gente tem é que esse é um título de renda fixa privado. Ou seja, é um investimento de renda fixa que tende a ser mais seguro, mas não é tão seguro quanto, por exemplo, o Tesouro Selic, que é garantido pelo governo, pelo Tesouro Nacional. Esse aqui, no caso, é garantido pelo Nubank, que é o banco que fornece essa aplicação. O investimento mínimo aqui, nesse caso, é de R$1 apenas. Como eu falei lá no início, existem aplicações que têm esse investimento mínimo baixo. E o RDB de resgate imediato é uma dessas aplicações. Você consegue investir com apenas R$1, como a gente pode ver aqui. Então, é um valor mais acessível do que o Tesouro Selic, por exemplo. Em termos de resgate, como o próprio nome já disse, ele tem resgate imediato. Ou seja, você resgata quando você quiser. Não importa o dia e não importa a hora. Você consegue resgatar, inclusive, em finais de semana e feriados, se você precisar. Lembrando que somente o RDB de resgate imediato da caixinha de reserva de emergência tem essa característica. As outras caixinhas têm outro RDB, tem um RDB diferente que você não consegue resgatar em final de semana e feriado. Lembre-se, somente essa caixinha de resgate imediato, esse RDB de resgate imediato, tem esse resgate em finais de semana e feriados ou até mesmo de madrugada se você precisar. Bom, continuando aqui, a próxima informação é que o RDB de resgate imediato rende 100% do CDI. E isso significa basicamente que esse título rende uma taxa de juros que segue próximo da taxa Selic. Não é idêntico à taxa Selic, que está em 13,75, mas é próximo disso. No caso, 100% do CDI significa que essa aplicação vai render aproximadamente 13,65% ao ano, 0,2% a menos que o Tesouro Selic nesse caso. Então sim, é uma rentabilidade menor do que o Tesouro Selic, mas é uma rentabilidade muito próxima, então não vai ter muita diferença assim no rendimento desses dois títulos. E por fim, mas não menos importante, o RDB de resgate imediato tem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, de que você vai receber o seu dinheiro de volta com os seus rendimentos também. Então, assim como o Tesouro Selic tem a garantia do Tesouro Nacional, o RDB do Nubank tem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Em termos de impostos, ambos vão ter o mesmo imposto, tanto o Tesouro Selic quanto o RDB vão ter imposto de renda regressivo e IOF nos primeiros 30 dias, depois IOF isento. Então, em termos de impostos, os dois têm a mesma incidência de imposto, não tem diferença nenhuma. O que muda mesmo em si é uma taxinha de custódia do Tesouro Selic, que o Tesouro cobra por custodiar esses títulos. Então o Tesouro Selic vai ter uma taxinha a mais, mas também não é muita coisa, não é um valor muito exorbitante. Então em termos de custo vai ser basicamente a mesma coisa. Tá, Luiz, e agora o que importa? Qual é melhor para eu deixar meu dinheiro? Tesouro Selic ou RDB de resgate imediato do Nubank? Bom, na minha opinião, se você quer formar uma reserva de emergência, o RDB de resgate imediato é muito melhor. Isso porque, como o próprio nome já diz, como eu falei, ele tem resgate imediato a qualquer momento e a qualquer horário. Você pode resgatar literalmente quando você quiser. Então, caso você precise, você vai poder resgatar e é para isso que serve uma reserva de emergência. Por isso, nessa questão de liquidez, o RDB é muito melhor. O Tesouro Selic pode até ter uma rentabilidade um pouquinho maior, mas ela não é tão exorbitante assim para compensar essa liquidez melhor do RDB. Por isso, na minha opinião, se você quer formar uma reserva de emergência, quer deixar o seu dinheiro guardado, o RDB do Nubank é melhor porque ele tem uma liquidez mais fácil e além disso também tem a garantia do FGC que garante os seus rendimentos para você caso aconteça qualquer coisa com o Nubank. Então por isso, RDB para mim é a melhor opção.